Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, aquele que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Juntos o 14? O qual é o penhor da nossa herança até em louvor da sua glória. Amém. Senhor, por favor, a gente vai agora debruçar um pouco sobre esta porção. E eu quero que o Senhor nos ajude, assim, de maneira total. Fale o nosso coração, inclua na nossa cabeça informações, conhecimento, mas, sobretudo, que o Senhor se revele a nós pela Tua palavra. Que esta frase exposta aqui nestes versos possam mais uma vez assim ecoar na nossa alma e que isso transborde em vida prática para o louvor da Tua glória. Em nome de Cristo oramos. Amém. Vou conversar com vocês nesses minutos agora sobre esse tema, identidade antes de desempenho. Identidade antes do desempenho. Eu vou começar ilustrando para tentar fazer você facilitar o seu entendimento. Existem dois tipos de espelho, né, irmãos? A gente poderia resumir que existem dois tipos de espelho no mundo. O espelho que mostra a realidade e o espelho que distorce a realidade. Existem espelhos, e principalmente aqueles que ficam no banheiro por causa do vapor, com o tempo ele vai manchando. Talvez vocês já tiveram isso em casa. Começa manchando pelas bordas, e aí se você não ajustar, ele vai manchando até tomar o espelho todo. E com o decorrer do tempo, você vai procurando os cantos. Aqui a imagem está boa, aqui a imagem está distorcida. Principalmente homens que vão fazer barba. Eu tenho um espelho para fazer barba, e porque ele molha, e molha, e molha, e molha, ele vai cada vez ficando ruim. Então você vai procurando até o momento que você fala, não, agora eu tenho que descartar, eu tenho que pegar um outro espelho. Porque espelhos só existem dois, o que mostra a realidade e o que distorce a realidade. Quando a gente fala de identidade, só existem duas formas. De você ver a sua identidade real em Cristo, ou você ver a sua identidade real à luz do espelho do mundo, que, via de regra, distorce a realidade. À luz do espelho do mundo, você é quem? Você é o que eu digo que você é. À luz do espelho do mundo, você é quem? Você é quem você pensa que é. À luz do espelho do mundo, você é quem? Você é a somatória dos seus problemas, dos seus traumas, das suas vitórias. Você foi machucado? Pois é, então você é, olha só como eu estou dando uma identidade para você. Você é uma pessoa ferida. À luz do mundo, a visão de quem você é pode ser variada e distorcida. Mas à luz da Bíblia, existe uma identidade que Deus lhe deu. Não foi homem quem ditou, não foi um livro quem escreveu,
Foi o próprio Deus que falou quem você é. Este é o espelho no qual você e eu temos que parar e olhar diante dele e ver ali quem sou, quem somos, à luz do que Deus disse. E isso é de vital importância, porque nós estamos num mundo onde a identidade está sendo muito atacada, e desde a infância. Desde a infância. Lá em casa, os seus filhos devem fazer o mesmo do que o meu faz, é de imitar cachorros, imitar animais. Então tem hora que o meu filho está lá, ele anda de 4 e começa, uau, 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 uau. Tem hora que ele está lá, ele fica na posição de um leão, ou um guepardo. Eu sempre digo para ele, filho, pode brincar, você pode imitar, mas não esqueça, você é o Ravi, servo de Deus, criado à imagem de Deus. Você não é um cão, embora você pode brincar de ser cão, isso não define você. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está numa cultura, irmão, que tem gente que nasceu homem, mas se acha mulher, então ele se rotula mulher. Nasci mulher, mas eu me vejo como homem, então eu me rotulo homem. E o mundo está dizendo que você pode ser sim o que você acredita ser. Olha, não mexe com ela, não mexe com ele, porque ele acredita que ele é um cachorro. Então, quem somos nós para dizer o contrário? Você está percebendo que isso tudo são artimanhas de um espelho manchado, mundano, que está tentando jogar isso em cima da gente. E o que somos de verdade, criados à imagem de Deus, vai sendo deturpado. A realidade vai sendo deturpada e a mentira vai sendo exaltada. Quando eu olho para esse texto que lemos, que eu citei, que é uma frase só, começa no verso 3 e termina no verso 14. Esse texto, ele é exponencial por várias razões. Primeiro, se vocês perceberem do verso 3 ao verso 6, vai falar da obra do Pai. Do verso 7 ao verso 12, a obra do Filho, Cristo. Do verso 13 ao verso 14, a obra do Espírito. Aqui tem um negócio complicado. Quem não acredita na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, vai ter que negar esse texto. Porque Efésios capítulo 1 vai falar do papel dos três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Bom, se o texto está dizendo da função e do papel dos três, me faz concluir que a Trindade é uma evidência. Para eu negar a Trindade, eu tenho que dizer, especialmente, que Efésios 1 não é da Bíblia. Não foi inspirado. Porque está aqui. Você viu comigo como que está aqui. Pois é. John Stott diz assim, que todas as bênçãos que realmente importa já nos foram dadas em Cristo Jesus. Posso repetir? Todas as bênçãos que realmente importa foram dadas em Cristo Jesus. John Stott está dizendo uma coisa importante. Você não tem como ser mais abençoado do que você já foi. Ninguém pode te dar algo que Cristo não tenha lhe dado antes. E que seja maior e mais importante do que aquilo que Cristo tenha lhe dado. Então, irmãos, quando você vê aqui, nesse texto, eu vejo a identidade do cristão. Antes de você fazer, antes de você desempenhar, antes de você cantar, antes de você louvar, antes de você tocar, antes de eu pregar, antes de eu fazer qualquer coisa, Deus já vai me dizer quem eu sou em Cristo, quem você é em Cristo. Se não vejamos algumas coisas, quero eu, aqui nesta manhã, não ensiná-los, mas eu quero relembrá-los, coisas que vocês já ouviram. Mas eu queria, se Deus me der essa graça nesta manhã, passar um paninho, tirar a poeira e elucidar isso no seu pensamento novamente. Eu acredito que vai valer a pena. Então, quem você é em Cristo? Em primeiro lugar, diz o verso 4, que em Cristo nós somos escolhidos. Veja o verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Quem nós somos em Cristo? Em primeiro lugar, nós somos escolhidos. Aqui está um ponto. E somos presbiterianos. E se tem uma turma nessa terra que defende essa doutrina, somos nós. Os presbiterianos. Eu fui pregar numa igreja, irmão, não sabia o endereço da igreja, isso tem um tempo já, não tinha GPS, e cheguei na entrada da cidade, eu falei, baixei o vidro do carro, perguntei a uma senhora, a primeira senhora que eu vi, onde que fica a igreja presbiteriana aqui, dona? E a dona falou assim, presbiteriana?
A presbiteriana, pode ser essa, onde que ela fica? Presbiteriano não é uma palavra fácil, né? Bom, quem nós somos em Cristo? Diz a Bíblia que nós somos escolhidos. Agora preste atenção. A Bíblia não discute a eleição ou a predestinação. A Bíblia nunca discutiu. Aliás, eu te encorajo a fazer uma análise bíblica para você encontrar um texto onde essa doutrina seja discutida ou questionada. Não é. Aliás, eu vou dizer uma coisa. À luz da Bíblia, eu entendo que questionar a doutrina da eleição ou predestinação desagrada a Deus. Eu estou pautado num verso. Vou pedir ao pessoal da mídia, que é competente demais, para pôr Romanos 9,18 na tela. À luz desse texto de Romanos 9,18, entendo eu, e você há de concordar comigo, que Deus não se agrada de a gente questionar essa doutrina. Podemos estudá-la, mas não questioná-la. Olha para você perceber o verso 18. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Verso 19, por favor. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois jamais resistiu à sua vontade. Continua. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Continua. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Olha o 21, para fechar. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra, e o outro desonra? Então eu vou ilustrar o que o texto está ilustrando. Está dizendo o seguinte, o oleiro é aquele que pega um barro, tem uma máquina que gira, ele dá forma ao vaso. O oleiro pode muito bem pegar esse vaso e falar, eu estou fazendo um barro, ele vai ser um vaso para honra, ele vai ter um lugar de destaque, ele vai carregar uma planta linda. O oleiro tem poder, ele pode fazer isso. E Paulo está argumentando, dizendo assim, o mesmo oleiro pode pegar uma outra massa, moldá-la, depois de moldado, descartá-la. E Paulo está fazendo uma pergunta, quem somos nós para questionar Deus? Então, à luz desse bloco, eu penso que essa doutrina pode ser estudada, amada, pode ser digerida, e se você não a entendeu, você não está em pecado, está tudo bem. Porém, questionar, à luz desse texto, me dá a entender que Deus não se agrada. É um servo que foi criado pelo autor da vida, questionando o autor da vida o porquê de ter feito o servo daquele jeito. De ter feito a criatura daquele jeito. Bom, se nós cremos na doutrina da predestinação e da eleição, eu acho que você está amparado de um bom número de gente boa atrás. Eu vou citar alguns nomes. Veja você se eles são importantes. Gente que está na Bíblia e pós-bíblico. Se você crê nessa doutrina, tem uma grande nuvem de testemunhas atrás de você que creram também. Exemplo, Jesus, Pedro, Paulo, Agostinho, Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox, John Owen, Thomas Goodin, Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles Haddon Spurgeon, John Abrodos, Martin Lloyd Jones, John Stott e tantos outros. Se você crê nessa doutrina, essa doutrina está errada, eu vou dizer para você uma coisa, tem uma turma atrás de você que está errada, inclusive Paulo, inclusive Pedro, inclusive Jesus. Partindo desse princípio, eu penso, é bem difícil de a gente estar errado, porque eu vejo isso em Cristo, eu vejo isso em Paulo, eu vejo isso em Pedro, homens que foram inspirados e estão na Bíblia. Agora, presta atenção, qual que é a base da escolha? Diz o texto bíblico no verso 4, assim como nos escolheu. Preste atenção, Deus não recebeu uma dica. Olha aqui, Deus, tem uma listinha, veja quem você vai escolher, eu sugiro que você escolha tais nomes. A base não é a ideia de alguém, a indicação de alguém. A Bíblia diz, Ele nos escolheu. Foi vontade dele, a base é o próprio Deus. Então Deus não recebeu nenhuma dica, nenhuma cartinha, nenhum pagamento, falou, escolhe fulano, não escolhe Beltrano. Não, Deus escolheu, Ele quis, é vontade soberana, eterna dele. Essa é a base.
Agora, quando isso aconteceu? Qual o tempo? O texto diz, antes da fundação do mundo. Antes de qualquer mérito, antes de qualquer atitude, antes de qualquer feito, antes de o sol existir, a lua, as estrelas, os universos, antes disso tudo, Deus escolheu você, no tempo eterno. Então isso é importante demais, porque a base é Ele, e o tempo é antes de tudo o que existe ter sido criado. Então Deus pensou em você antes de o planeta Terra existir. Antes de a criação existir. Deus já havia escolhido você. Então não foi um plano de última hora, porque tem uma doutrina que diz que quando Adão e Eva comeram do fruto, Deus pôs a mão na cabeça e Deus disse, ai meu Deus. Deus pôs a mão na cabeça e falou assim, ai meu Deus, deu ruim. O que é que eu vou fazer com essa turma então? Aí Deus chama Jesus e falou, Jesus, você poderia então morrer por eles? Não é assim. Eu sei que é difícil de entender, eu não estou cobrando de você que você entenda fácil, não. Mas o pecado de Gênesis 3 já estava incluído no plano de Deus. Por quê? Em primeiro lugar, para o louvor da sua glória. Ponto. Deus fez para Ele ser glorificado. A gente pode também cogitar algumas coisas. E eu cogito algumas coisas, vou dar algumas delas para vocês. Segundo, eu penso que Deus permitiu o pecado porque a gente só sabe da necessidade do remédio se a gente for doente. Bom, se não houvesse pecado, você precisaria de Cristo? Se você estivesse doente, não estivesse doente, qual a sua necessidade de um redentor? Eu não preciso de redenção, para que eu vou atrás de um redentor? Eu não preciso de perdão, para que eu vou atrás de um perdoador? Bom, então Deus põe uma doença, chamada pecado. À medida que vem a doença, há a necessidade do remédio. E em terceiro lugar, todo remédio tem que ser à altura. Se você tem um problema de dor de cabeça, você pode tomar um remédio à altura para a dor de cabeça. Qual remédio à altura? Dipirona. Analgésico aí qualquer resolve, na maioria das vezes. Agora, se você tem câncer, dipirona não resolve. Um câncer se trata com um remédio à altura. Bom, e se você então tem pecado, não é dipirona, não é um tratamento de câncer. O remédio que trata do pecado à altura é Cristo. Então, por que Deus permitiu Adão e Eva pecar? Para o louvor da glória dele, fazia parte do plano dele, e isso já estava definido desde a fundação, desde antes da fundação do mundo. Então, a base é Deus, o tempo é antes de tudo que existe, existir. Agora, perceba o agente, qual que é o meio que Deus usa? Diz o texto bíblico que, o verso 4, assim como nos escolheu, nele. Eu pergunto a vocês, quem é o nele? Nele é Cristo. Escutem-me, meus irmãos, toda a obra de Deus está em Cristo. Não existe salvação fora de Cristo. Ah, eu sou da igreja, eu faço até, eu canto, eu prego, eu sou o cara da igreja. Ótimo que você é o cara da igreja, mas a sua salvação não é base nisso, a sua salvação é em Cristo. Então o critério de Deus escolher foi em Cristo, nele. O texto é claro em dizer. Agora, qual que é o alvo? Qual que é o objeto desta redenção? Diz o verso, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Aí tem um ponto, tem muita gente que diz assim, não, pastor, a salvação é para todos. Aqui o texto está dizendo, é universal. Assim como nos escolheu, para todo mundo. Bom, será que é? Bíblia, a gente estuda à luz do seu contexto. Às vezes o contexto é imediato, às vezes o contexto é a longo prazo. Mas aqui o contexto é imediato. Quem são os nos que o texto bíblico está se referindo? O texto é explicado. O verso 1, Efésios 1. Olha o verso 1, olha lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Então, Paulo está escrevendo para quem? Para os crentes, para os fiéis. Olha lá, em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Entre outras palavras, quem Deus escolheu? Paulo está dizendo, a salvação não é universal. Eu estou falando para a igreja, então ele diz, nós, igreja, somos escolhidos. A igreja é escolhida. Isso não anula, meus irmãos, o fato da gente evangelizar. Porque tem muita gente de cabeça ruim. Ele diz, bom, então se está escolhido,
eu não preciso pregar. É exatamente o contrário. Se estão escolhidos, aí então que pregaremos. Por quê? A escolha é de Deus, mas Deus sela a redenção por meio da instrumentalidade da pregação. Se o contrário fosse verídico, exemplo, Deus não escolheu ninguém, cabe a você. Você tem que decidir, beleza. Eu acho que eu teria bastante dificuldade de pregar. Porque eu não consigo convencer uma pessoa a trocar o picolé do morango para o leite condensado. Você consegue? Eu não consigo. Filho, você está querendo chupar um picolé de morango? Não, toma leite condensado. A pessoa bate o pé e diz, eu quero de morango. Cara, eu não consigo convencer uma pessoa a escolher o picolé, o sabor diferente. Quanto mais eu seria capaz de fazê-la escolher Deus. Eu nunca daria conta. Ainda bem, então, que Deus escolheu. Aí Deus só falou comigo, Alexandre, você prega e deixa que o meu espírito vá lá e faz a coisa acontecer. Você está percebendo que a eleição, a predestinação, ela colabora com a pregação e não o oposto disso? Uma igreja que crê na eleição deveria ser a igreja mais missionária de todos os tempos. Então você olha para o bairro Serra Monte e você pensa, bom, tem um punhado de gente aqui que Deus escolheu. Quem são? Faço a mínima ideia. Como saberei? Prego para eles. Se Deus converter, escolhidos. Se Deus não converter, é ou não é? Hã? Então, a base da eleição deveria ser para nós uma motivação. Você prega, irmão. Em tempo e fora de tempo, diz Paulo, fiz tudo para, de todos os modos, salvar alguns. Paulo tinha isso na cabeça. Eu vou pregar tudo, em todo tempo, de todos os modos, para salvar alguns. Eu sei que tem gente que vai olhar para essa mensagem e falar assim, estou fora. Como contei para vocês. Estava fazendo uma visita na casa de uma pessoa crente, e nesta casa tinha uma pessoa não crente, da família dessa pessoa. E eu orei pela pessoa crente e falei com a dona, eu posso orar pela sua vida também? E ela, mais do que depressa, disse, não, pastor, eu não creio na oração. Eu peguei na mão dela e falei, então tá bom. Senhor Deus te abençoe e te guarde, que você tenha um dia exponencial na presença de Deus. Eu orei do mesmo jeito. É o que não sabe. Então tem gente que crê. Louvado seja Deus. Tem gente que não crê. O meu papel, irmão, eu não tenho nenhum compromisso com quem não crê. O meu compromisso é em pregar a mensagem de maneira fiel, bíblica, e deixar Deus fazer o papel dele. Se for, Deus escolhe, converte. Se não. Então essa não é a nossa função. Nós estamos querendo trocar os papéis, a gente quer trabalhar no departamento de contabilidade. Né? Manolo, contador. O que é o departamento de contabilidade? Eu sento numa cadeira e digo assim, fulano é crente. Fulano é não. Ele é, ela não. Ele é, ela não. Apontei para você, irmão, é só, tá bom? Isso é departamento de contabilidade. A gente quer saber quem é e quem não é. Nós não somos chamados para esse departamento. Nós estamos no departamento de divulgação. É de marketing. Irmão, Jesus morreu por você, deu a vida por você, entregou a vida dele por você, para que você creia nele e tenha a vida dele na sua. Você crê? Creio. Louvado seja Deus, o Espírito testificou no seu coração. Não crê? Fique em paz. Só cumpri meu papel. Samuel, eu bebo água enquanto você fala. Excelente exemplo. Excelente exemplo é o de Jonas. Que pregou, não querendo conversão, e aconteceu um maior avivamento da história. Porque a cidade inteira, junto com os animais, se renderam. Então, e não queria. Você vê que não é da gente. É Deus que faz. Presta atenção, a base é Deus. Ele escolheu o tempo antes da fundação do mundo. Então não foi um plano de última hora, esse plano não pode ser frustrado. Agora o agente, Cristo é o meio, é o agente dessa escolha. O alvo dessa eleição, somos nós, a igreja de Cristo espalhada pela face da terra. Onde houver um fiel em Cristo, ali está um eleito. Tendo dito isso, eu vou para o segundo ponto. Quem você é, então? Primeiro aprendemos que nós somos escolhidos. Segundo, aqui está, me permita colocar um sentimento. Aqui está o ponto que eu mais amo. Eu vou explicar a vocês o porquê. Nós fomos adotados em Cristo.
Pastor, o senhor está dizendo que a gente não era filho? É, estou. A gente não era. Pastor, o senhor está dizendo então que Deus resolveu me considerar filho, me adotar? Estou. Por que isso é bonito? Vou tentar mostrar para vocês. Olha o verso 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Então presta atenção aqui. No Império Romano, o pai tinha uma figura chamada de pátria potestas. Todo pai tinha 3 direitos absolutos sobre a vida de um filho. Primeiro direito, o pai podia vender. Segundo direito, o pai podia escravizar. Terceiro direito, o pai podia matar. Só nota de rodapé, lembrem vocês de Manassés, o rei, que sacrificou os próprios filhos para os deuses que ele acreditava. Pastor, como pode um homem pegar o filho, sacrificar e está tudo bem? Era direito do pai. O pai tinha direito de vender, escravizar e matar. É o direito total do pai. Então o que um pai fazia? Às vezes eu não te queria como filho, mas alguém te queria como filho. Então eu poderia te vender. Eu pegava um documento, recebia aquele pagamento, entregava você ao novo pai. Agora preste atenção, por que eu acho muito bonito? O novo pai, aquele que está assumindo a sua paternidade, tinha poderes sobre você, mas ele não tinha mais o poder de te vender. Eu arrepio com isso aqui, porque o primeiro pai podia vender. Depois que o segundo pai te adotou, você não mais pode ser vendido por ele. Aliás, só uma nota de rodapé, eu não sou advogado, não sou como é que é a palavra? Juiz. Não sou não, mas eu sei disso. Qualquer um de vocês que quiser adotar uma criança hoje, vocês vão ter que assinar um documento diante ao tribunal, à lei do nosso país, que nunca mais você pode abrir mão daquela criança. Você pode adotar, mas nunca mais abandonar. Isso eu acho fantástico, porque Deus, quando te adota, Ele te assume como filho. E Ele está dizendo para mim e para você, nunca mais eu vou abandonar a minha paternidade sobre você. Por isso que eu lhe disse que, deste ponto, é o que eu mais amo. Porque eu não era filho, Deus me considera como filho, e Ele diz, pois é, agora você é meu, de modo que você nunca mais vai deixar de ser. Isso é lindo. Irmãos, é lindo porque você não precisa ter medo de perder salvação. Uma vez que você é filho de Deus, nunca mais você deixará de ser filho de Deus. Pastor, mas rapaz, eu sou trapicola, eu fiz tal coisa, meu Deus, pastor, minha vida está arruinada, arrebentei com a minha vida. É verdade, você arrebentou com a sua vida, está arruinada a sua vida, mas você nunca deixou de ser filho. Por isso que um filho de Deus, ele pode sair da igreja por um tempo, mas ele nunca sai dos braços do pai. Ele continua sempre sendo do pai. É a parábola do filho pródigo, irmão. O filho vai, gasta tudo, consome tudo. Quando volta, o pai diz, me dá um abraço aqui, porque filho, você nunca deixou de ser. Vem aqui, moço. Louvado seja Deus por isso, irmão. Ontem eu comprei uma moto, aí estava andando com o Ravi falou assim, ô pai, cadê sua moto? Eu falei, filho, não é minha, é nossa. Aí ele pensou, hã? Nossa, pai? Eu falei, filho, aí eu peguei a parábola do filho pródigo. Tudo que é meu, e não é muito, mas o que é meu, é seu. Isso aqui tudo é seu. Então tudo que o papai está construindo, conseguindo, pela graça de Deus, não é muito, mas o que tem é seu. Gente, eu queria que você pudesse ver o sorriso do meu filho. Eu não tenho nada, gente. Mas só de dizer para ele, o que o papai tem é nosso, é seu. Ele ficou assim, cara, que coisa exponencial. Sabe o que Deus está falando? Tudo que é meu, filho, também é seu. Você está adotado. Eu nunca mais vou deixar você ser de outro pai. Louvado seja Deus. Eu amo isso, gente. Eu amo. Esse, para mim, é um dos pontos que mais assim, me impulsionam. Eu, quando estudava isso aqui, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda. E você sabe o que é mais lindo? Vou dar mais um argumento. E é o último desse bloco. Alguns de vocês aqui são filhos que não foram projeto do pai de vocês. Sem acusação. Tá bom? Só um diagnóstico. É possível que o seu pai tenha te tido sem projeto. Você nasceu, louvado seja Deus, está aí, do seu pai terreno. Mas nenhum pai que adota um filho sem projeto.
Nenhum. Aliás, eu queria incentivá-los, irmãos, a pensarem sobre isso. Pensem em adoção. Pensem com carinho sobre isso. Estou dizendo que é um caminho fácil. Em Carangola, tinham 2 jogadores do Tombense que frequentavam a igreja de Carangola. Um deles, a esposa não poderia engravidar, ele queria muito, então, adotar. Eu chamei, tinha 2 advogados lá na igreja, e chamei os advogados para ajudá-lo. Gente, que luta que foi para adotar uma criança. Luta. Os 2 advogados munindo em cima da lei, correndo atrás, a coisa não acontecia. Eu fiquei 3 anos em Carangola, durante os 3 anos não conseguiu, a pandemia também cooperou contra. Depois que eu saí de lá, voltei para cá, e aí eu recebi uma mensagem de um deles, que eles estavam na Bahia naquele tempo, falou: pastor, graças a Deus, saiu a adoção. E eles queriam adotar não uma criança recém-nascida, eles queriam adotar uma criança que já tinha uma certa idade. Adotaram, no caso deles, uma criança de 5 anos. E lindo demais. Tudo documentado, tudo legal. Irmão, nenhum pai faz isso contra a sua vontade. Aliás, a adoção é fruto de muito pensamento, de muita oração, de muita conversa, até chegar lá. Ou seja, posso te dizer uma verdade? Você foi escolhido por Deus como um projeto, irmão. Você foi adotado por Ele como um projeto. Você acha que Deus falou assim: eu não estou suportando, vem então para o meu grupo, eu não estou aguentando mais você, vem. Não, Deus falou assim: eu te quero. É plano meu ter você como filho. É projeto. Rapaz, eu amo falar desse negócio. Eu não tenho tempo. Vamos para o terceiro. Quem você é em Cristo? Diz o verso 7 que nós somos redimidos. Olha o verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Presta atenção. Redenção. Essa palavra é um resgate mediante um pagamento. Quando você vai redimir alguém, você pagava, então essa pessoa estava liberta. Diz a Bíblia que o preço que esse Deus pagou para você ser redimido não foi grana, não foi bens, não foi patrimônio, foi o próprio sangue de Cristo. Então o preço foi morte, custou caro para Deus. Por isso que a gente diz, e eu concordo, a salvação para nós é de graça. Mas pergunta para Jesus, para ele não foi de graça não. Alguém pagou. Ilustrando, eu tenho uma dívida impagável com ilha. Nunca dou conta de pagar com ilha, só ilustrando. Mas o Cristo olha para mim e falou: pastor, eu estou vendo que você tem uma dívida impagável com o Cristo. Eu pago para você. O Cristo, que é um cara poderoso, vai lá, paga a ilha. Eu pergunto: eu paguei? Bom, do meu bolso não saiu nada, mas a conta está paga. Isso é redenção. A minha dívida com Deus, eu não fiz nada, mas alguém pagou. Cristo pagou. Para mim chega de graça. Mas se você perguntar para Cristo, ele vai falar assim: não foi de graça não. Custou a minha própria vida. Louvado seja Deus. Então, por que tem muita gente que vive culpada, irmão? Essa identidade deveria marcar você e a mim para que você não viva culpado. Viva carregando um peso que não é seu. Tem muita gente que já foi perdoada por Cristo, mas não foi perdoada por ela mesma. Cometeu tal coisa, pediu perdão para Deus e sabe que Deus a perdoou, mas ela não se perdoa. Ela fala: não, como é que eu fiz? Como é que pode? Filho, você foi liberto com o maior ato mais belo de todo o universo, que é a redenção em Cristo. Por isso que você foi redimido, você foi liberto. Para de viver como um culpado, se você é filho. Para de viver como um escravo, se seu pai é Deus. Então tem muita gente vivendo assim. O que é evangelização? É você falar para um escravo que ele é filho. O escravo não sabe quem é o pai dele. Aí você chega para ele e fala: olha, você é filho de Deus. Você tem o pai. Você sempre foi filho, só que você não sabia. Eu vim te contar que ele é seu pai. É. Creia nele. Ele é seu pai. Pois é. Irmãos, o texto vai dizer várias coisas ricas, né? O verso 7, para a remissão de pecados, portanto, ele nos perdoou. O verso 8 diz que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Olha o verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Irmão, qual era a vontade de Deus?
Em tudo. Para que Deus criou o universo? Para que Deus criou os planetas? Para que Deus fez tudo isso? Com um propósito. O propósito de redimir, de salvar e de glorificar você. Aí você que acompanhou aí a possível ida à Lua e da NASA, você percebeu que os astronautas disseram uma coisa: só tem como ter vida na Terra. Pelo menos diante do que nós sabemos. Por que Deus fez isso? Fez tudo isso, mas colocou um planeta que nós chamamos de Terra, e aqui tem tudo sob medida para que a gente pudesse viver. O projeto de Deus era mostrar para mim e para você a redenção em Cristo Jesus. Agora eu vou por último. Meu tempo não permite. A gente podia, se eu tivesse pensado nisso, eu tinha dividido aqui para gastar dois blocos hoje e 2 domingo que vem, mas tá bom. A última coisa que eu quero chamar a sua atenção agora é obra do Espírito. Primeiro que você foi escolhido, depois você foi adotado, depois você foi redimido. Agora você tem um selo. Olha o verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Nós temos que entender uma coisa. Os antigos aqui, que usavam correio antigamente, vocês lembram que tinha nos correios uma coisa chamada selo? Lembram disso? Você ia postar uma carta, isso era bem comum há umas décadas, hoje não muito mais comum. Você ia postar uma carta, você tinha que comprar um selo. Você pegava o selo e selava. Todo correio tinha um negócio de cola que ficava ali, para você melecar as mãos. Lembram disso? Você pegava o selo, você mesmo colava. Pegava o selo, você passava uma meleca, colava o selo. O selo mostra algumas coisas. O selo mostra que aquela transação deve ser feita. É uma transação que tem que ser consumada. Ela tem que ser realizada. Então, todo documento nesse tempo de Cristo, no tempo de Paulo, que era tramitado, o selo era carimbado no documento, colado no documento, para que o documento fosse efetivado. Então o selo aponta para isso. Segundo, o selo aponta para o direito de posse. Quando você tinha um documento, ele estava selado, esse documento agora mostra, não, eu sou proprietário, é meu. Quando Deus põe o Espírito em você, Deus está dizendo, isso é meu. Então o diabo não toca. Me permita contar um parênteses. Me veio a memória, acho que vale a pena. Aqui em Alto Caporal teve alguns anos atrás um evento, não sei se tem, espero que não, onde tinha uma turminha aí que invocava num terreiro de macumba uma entidade. Estou falando sério. Isso aconteceu aqui em Alto Caporal, lá em 2014, 2015. E nessa entidade que descia lá, pelo menos é o que eles diziam, uma entidade pediu um pedaço de um corpo de cemitério. Não arrepia não, fica calmo. E geralmente essas pessoas são muito obedientes, né? Já percebeu? Essas pessoas de terreiro de macumba, elas são obedientes. O que fala lá tem que ser feito. E eu acho que a gente deveria copiar essa obediência. E aí, essa pessoa me contou que eles foram para o cemitério, pegaram um pedaço de um corpo para oferecer em sacrifício. Pegaram o corpo, um pedaço, e foram lá. Isso aconteceu aqui no Alto Caporal. Quando foram lá, a entidade deu um grito com aquele pedaço de corpo e disse assim, este não nos pertence, este nós não podemos tocar. Qual que é a moral da conversa? Que um crente, até depois que morre, Deus é proprietário do seu corpo. O inferno se levantou para dizer, esse não é nosso. Gente, isso é de um poder tremendo. Deixa eu contar para vocês uma coisa. A Bíblia diz que você tem um selo. Você é dele. Então para de ficar com medo de macumba, com medo de mal olhado, com medo de passar debaixo de escada, com medo de um chinelo que está virado. Isso não tem poder algum sobre você. O poder que está sobre você é o poder de Cristo, nosso Redentor e Salvador. Esse tem poder sobre você. O resto é resto. De nada pode fazer contra você.
Então, irmão, você tem que vestir a roupa de Cristo e entrar nesse mundo sabendo, rapaz, eu estou nesse mundo, é passagem, sou peregrino, as bombas vêm, os ataques vêm, mas eu sou de Cristo. Não quer dizer que não me machuca, não quer dizer que não, de alguma forma, me balança, mas quer dizer que eu sou propriedade exclusiva do meu Redentor, o Senhor Jesus. Então, o diabo não tem poder sobre você. Ele mexe com a gente, mas ele sabe que não tem jeito. Até depois de morto você é dele, irmão. Até depois de morto. Seu corpo, né? Eu quero dizer. Então presta atenção. Você foi selado. E o terceiro ponto é que esse selo mostra, é um pagamento de entrada. Olha o verso 4. O qual é o penhor da nossa herança. Penhor é o seguinte: eu quero te comprar esse carro seu. Tá à venda? Tá. Quanto você quer nele? Eu quero 20 mil. Beleza. Vou fazer o seguinte. Eu te dou 10. Como garantia, é uma entrada. Daqui a pouco eu volto para te dar os outros 10. O que Deus fez com a gente? Quando Ele nos salva, Ele nos dá o Espírito Santo como uma entrada e diz, é só o início, eu vou voltar, o pagamento completo vai chegar. Gente, vocês não ficam empolgados com esse negócio, não? Ou, entre outras palavras, Deus está dizendo, filho, você está garantido que é meu, mas o Espírito Santo é o pagamento de entrada. Eu vou voltar, em breve o soar da trombeta vai tocar. E Cristo virá para nos dar o pagamento total, pleno, não do que eu mereço, mas do que Cristo fez na cruz do Calvário e conquistou para mim. Eu receberei, louvado seja o Senhor. Nós receberemos. Termino dizendo para você, não tenha medo de coisas assim, não. Tenha medo do mundo, não tenha medo de mal olhado, não tenha medo de... Você enumera o que você quiser, não tenha medo não. Você é de Cristo, irmão. A sua identidade é dele. Lembra que eu comecei falando do espelho? Existe o espelho que apresenta a realidade e o espelho que distorce. O mundo distorce. Mas aqui em Cristo Deus está falando, filho, você é isso. Você é escolhido, você é adotado, você é redimido, você é selado. Então qualquer espelho distorcido desse mundo, ignore. Fiquemos com o espelho revelado pela palavra eterna em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé. Pai, eu te louvo por esse texto, por essas verdades tão preciosas que abordamos nesta manhã. E assim, permita-nos vestirmos esta identidade de forma absoluta, Pai. Não nos deixe acharmos que somos o que os outros dizem e às vezes o que nós mesmos pensamos. Nós admitimos aqui nesta manhã que nós somos exatamente quem o Senhor diz que nós somos. Louvado seja o Senhor, porque nós não éramos filhos, mas o Senhor nos adotou como filhos, de modo que nunca mais abrirá a mão da gente. Louvo o Senhor por isso. Que o Senhor nos abençoe nesse domingo, Deus, e tenhamos um domingo assim, revertido pelo Senhor. Que esta verdade seja ecoada na nossa alma, não só hoje, mas durante a nossa existência, mas a começar hoje. Em nome de Jesus te pedimos. Amém e amém. Vá em paz, querido.